Olá, pessoal. Muito obrigado pelo seu play, muito obrado pela sua atenção. Esse é o Solado 87, 87. Caramba, agora a gente já começa a ficar, como é que é, pensando. É isso mesmo. Começa a falar agora, só vem os anos na minha cabeça quando eu falo 87. Fico lembrando de quando eu era criança, cara. Exatamente como é que é. Semana passada foi o. Semana A passada. Copa de 86, Maradona, né? Exatamente. O 87 pra mim, como corintiano, foi um ano muito marcante, porque foi o primeiro ano que eu acompanhei futebol do Corinthians com uma extrema intensidade, 86 e 87. 87 foi um ano que o Corinthians disputou o Campeonato Paulista, que é um campeonato histórico do Corinthians. O Corinthians não é campeão, mas o Corinthians faz um primeiro turno que ele perde pra todo mundo e no segundo turno ele ganha de todo mundo. Oi? Então você tem essa guinada. E eu fui ver. Acho que eu devo ter ido ver quase todos os jogos do Corinthians no Pacaembu e no Morumbi nesse Campeonato Paulista. Então eu tava lá quando o time só perdia de todo mundo e tava lá quando o time começou a ganhar de todo mundo, assim. Tava inclusive num histórico jogo 1000 do Morumbi, que foi Corinthians e São Paulo 3-3 assim, jogaço, foi. Tava na final, que depois o Corinthians perde a final pro São Paulo e a torcida do Corinthians gritando Timão, Timão EO ali, orgulhosa de que o time chegou na final depois de tudo que tinha acontecido, era mais alto do que a torcida do São Paulo. Quem falava pela TV parecia que na TV não sabia que time que tava sendo campeão. 87, agora eu acho que tu lembrou como é que é. 87, eu acho que o Grêmio é campeão. Eu tenho que conferir isso melhor. Eu acho que é quando estreou o filme do He-Man, porque eu lembro que eu fui ver o filme do He-Man no cinema, e aí, tipo, Pode ter sido, assim, pode ter sido, entende? Tipo, como é que é? pode ter sido. Né, Então, eu lembro que 87 foi o ano da Copa União, clássica Copa União. O Campeonato, Campeonato Brasileiro de 86 termina em 87, né? Que é o por causa da Copa do Mundo, até o final do ano, que tem aquela confusão do Eurico Miranda que ó, para o campeonato. E aí, 87 é a Copa União, que é feita para limpar a confusão que o Eurico Miranda gerou, e o Eurico Miranda gera uma outra confusão. exato. O Miranda, português ali. Ah, é, então. Mas aí a Copa União de 87 que tem o Inter de Porto Alegre na final contra o Flamengo, né? E aí depois vai gerar aquele tumulto até hoje de quem foi o campeão brasileiro de 87. Com a gloriosa transmissão do SBT do Esporte Guarani. Do Sport Guarani, né? Porque o Flamengo e o Inter de Porto Alegre se recusam a disputar o cruzamento do módulo verde com o módulo amarelo. E aí Como é que é? Quantos pênaltis mesmo foi tentar fazer de cabeça se olhar? É essa decisão que eles ficam batendo é, pênalti até amanhã, tipo. fica um tempão, fica batendo, acho que bate. Você chega a bater mais que 11, volta a bater, você não lembra um negócio desse tipo. Mas aí. Mas teve pênalti pra caramba, sabe? E era com a transmissão bizarra da SBT, né? Guarda Juju fazendo reportagem. É, exatamente. Queria lembrar, tinha um personagem muito bizarro, era esse. Guarda Juju fazendo transmissão em campo, tipo, as coisas meio assim. Ah, coloca o cara da Praça Nossa. Vambora, tipo. Então, mas como é que é? 87 é isso, como é que é? Como sempre, eu sou o André Paz e tô, como sempre, repetindo na companhia de Thiago Zuma, que já lembrou o Walking Down Remedy Lane, né? É isso, né? A gente vai falar de futebol hoje em dia, mas você vai falar do passado, você vai falar do presente, né? Ah, não vou falar porque eu já coloquei ali no roteiro, tinha brigado. Tipo assim, o Grêmio vai lá, contrata o Balbuena, o cara tá no segundo jogo do. Balbuena, o zagueiro? Exatamente, cara, de vocês. Ah, Balbuena, o zagueiro. E aí o cara do Ceará quebrou ele, quebrou a fíbula, 4 meses fora. Ou seja, Acidente de trabalho, acontece essas coisas, assim, tá né? na- Não quer contato, joga basquete, vai jogar vôlei. mas tá na hora, teria que ter uma regra do tipo assim, sei lá, mais de 3 jogos de uma coisa, tipo, o cara que que provocou o acidente também fica fora, entende? É uma Eu conf- acho que é difícil você saber isso, porque, assim, você pode. É um jogo brusco, futebol, tem contato, assim. Você pode, mesmo que o cara faça na maldade, ele não faz a maldade pra quebrar o cara 4 meses. Ele faz porque, às vezes, o cara tem uma doideira lá. Assim, você pode dar uma punição séria de expulsa e suspende por 10 jogos e tal, mas isso não tem, porque senão você acaba com a carreira do cara numa dessa daí, e os 4 meses fora de jogo, você nunca sabe se é do cara, do físico do cara para recuperar, se é uma cirurgia mal sucedida, o que, que pode acontecer pro cara ficar fora. Então, acho assim, você vai modular a punição conforme a intensidade da jogada, a necessidade do que o cara fez ali.
Foi, não, real, sim. Mas, assim, acho que essa regra a gente fica colocando assim, parece vingança, assim, parece Ah, castrar estrupador, não vai mudar nada, assim. mas é que eu fiquei, eu confesso que eu não fiquei irritado com o show de horrores que foi o ataque do Grêmio. Eu fiquei irritado com isso. Então, tipo assim, pô, agora o cara que tava resolvendo lá atrás, agora volta pra estacar zero. Mas ele tava resolvendo, porque o Balbuena, quando ele voltou assim, quando ele teve a primeira passagem dele no Corinthians, ele começa mal, mas ele se firma em 2017, ele vai bem em 2017. 2018 ele tá bem quando sai. Aí quando ele volta pro Corinthians em 2022, foi isso? 2022? Foi trágico, foi Balbuena, quando ele volta pro Corinthians, assim, parece que ele tava tendo um problema de família muito sério, então ele não tava conseguindo focar pra entrar em forma, coisa do tipo que falaram. Mas ele foi muito, muito mal. Então a gente não sabe se aquele ano de 2017 tinha sido tudo deu certo, menos com menos deu mais, né? Porque nosso técnico era o Fábio Carilli, né? E você viu o que aconteceu com o Fábio Carilli segunda-feira. Agora, ou se de fato é o 2022, que foi um ano meio à parte ali. Não, eles não estão, tipo assim, tava pelo menos deixando o clima mais seguro e não tendo dois zagueiros canhotos, entende? Tipo assim, é simplesmente o básico, sabe? Tipo assim, ok, você não é um gelo a cada momento da área, então. Vai ser divertido, como a gente tá gravando na terça-feira, vai ser divertido ver Grêmio e Flamengo nesse fim de semana, vai ser 12-1, assim, vai ser um negócio assim, tipo. Tô gravando a véspera do Corinthians disputar uma quartas de final da Copa do Brasil, que o time ficou tão feliz que as finais da Copa do Brasil foram pra dezembro lá, que dá pra recuperar, todo mundo tá machucado, que esqueceu que tem que jogar a quarta de final agora pra classificar. E o pior é que não pode cair, porque a gente tá ali nesses 24, 25 pontos, tipo, você não pode também. É, 25 pontos, não dá pra dizer. Então, mas eu acho que pro Corinthians, se o Corinthians passar de fase na Copa do Brasil, aí vai ter que focar os caras pros caras cair na real, de que não é tipo, porque pra não entrar naquele modo do time que ganha a Libertadores e fica parado no Campeonato Brasileiro esperando o Mundial, né? A gente não pode entrar nesse modo, assim, tipo, tem que entender que tem que continuar jogando, que tem que levar a sério até pra quando chegar numa semifinal, se eventualmente chegar, tipo, o time tá inteiro, tá com ritmo de jogo pra disputar forte ali, né? É aquele triste momento que a gente fala, até marcar 45 na tabuleta, tudo pode Ah, acontecer, sim. A entende? minha contagem é sempre xizinho quando chega em 45, aí beleza. O que que dá pra fazer no campeonato? Exatamente. Antes disso é 45. Ou eu gosto, Mas a fala, gente tá feliz porque a gente deve receber o casamento de Travis Kelce e Taylor Swift. e Taylor Swift em Itaquera, então, assim, Como é que é? Deram um anel de Super Bowl pra ela. Tipo, o anel de noivado é tão grande que eu olhei e falei assim: caramba, cadê o Philadelphia Eagles L, V, não sei o que lá do campeonato? É, é isso. E Taylor Swift vai abençoar Itaquera e aí ninguém mais para a partir de. sempre lembrando daquela velha história. Taylor Swift, Taquera tem que. Isso é uma coisa assim. Não vamos desalinhar os astros do futebol. Este é um podcast sobre metal. Desculpa, gente. Como é que é ainda? Um fã de Patriots falando de Chiefs. Mas a gente vai ter o sublime encontro da história, como é que é do Corinthians nunca perde depois que a Taylor Swift no mesmo dia. É, já caiu, infelizmente, do último disco dela, a maldição se quebrou, então tem que refazer essa relação, assim. E vai ser muito engraçado. E só precisa estar o Xandão lá também. Então, dá a tua linha, todas as teorias do Corinthians no mesmo lugar. Sabe, tipo assim, como é que é aquele momento final do 2000, como é que é, indo para a parte final do 2000, com todos os planetas se alinham, assim, o monolito. Oi, tá indo só. Mas falando em alinhamento dos planetas, esse fim de semana fechou. Eu estou me contendo porque eu deveria ter ido ver, me arrependo de não ter ido ver. E vou agora deixar que o Thiago Zuma como é que é? Expresse suas palavras, porque falando de alinhamento dos astros, a gente teve o fim da turnê do Testament pelo Brasil e uma turnê que mostrou que a banda segue na ponta dos cascos, né, Thiago? É isso, né? Acho que a banda tá vivendo desde essa volta da banda 2007 ali, mais ou menos, 2000, vamos lá, 2008 foi quando saiu Formation of the Nation, mas dessa reunião, desde que o Testament teve essa nova vida no final do século 2000, eu acho que é o melhor momento do Testament, que é assim, 16 anos depois, 17 anos depois. Apesar assim, tipo, foi.
um show de quase 2 horas aqui em São Paulo. Isso que nos Estados Unidos eles estavam fazendo um show de mais de 2 horas de duração, que eles tocavam o Practice What You Preach inteiro, faziam um interlúdio acústico e depois faziam um set hits. E em São Paulo, que no Brasil não foi uma turnê mais compreensiva da carreira, todos os discos representados, tirando o último disco da banda, Titans of Creation, que ninguém entendeu muito bem porque estava sem, e o Demonic, que foi a experiência meio death metal que o Testament teve ali na segunda metade dos anos 90. Agora sim, quando a gente fala, você vê o Testament daquele jeito e você pensa, pô, tem duas bandas do Big Four ali que já entraram no modo dinossauro, né? O Slayer que já acabou, já fez a turnê de despedida e já tá em shows esporádicos para ganhar dinheiro. E o Megadeth que tá seguindo pelo mesmo caminho, né? Que a gente não falou tanto dessa final do Megadeth que ainda porque a gente não tá acreditando muito de que esse final do Megadeth é real. Mas, assim, o Testament foi assim, foi showzaço, showzaço daqueles que você via. Tipo, a banda tá estável, o Steve DiGiorgio tá quase mais de 10 anos na banda, isso que ele já nos anos 90 tocou uma época com o Testament. Essa linha de frente com o Chuck Billy, o Eric Peterson e o Alex Skolnick, tá? Voltou e tá redondinho, assim, o Chuck Billy cantando bem, sabe? Você percebe, tipo, o show de São Paulo. Sim, ele até dava umas, de vez em quando, umas rateadinhas na voz, mas você via que era de desgaste mesmo, sabe? De Orgânico. vários shows na sequência, vários shows longos na sequência com viagem de avião e tal. Você percebe, mas você percebe que em nenhum momento ele não conseguia cantar, ele tava sempre cantando legal, assim. Ainda algumas musiquinhas podem até estar um pouquinho mais lentas do que o normal, mas mais pesadas. Agora, em si, o show foi avassalador e a banda abrindo mão de hit, sabe, pra tocar, sabe? Na hora de tocar a música do Legacy, deixaram de fora Burnt Offering, deixaram de fora Alone in the Dark, deixaram de fora The New Order, Trial by Fire, sabe? Tipo, várias músicas ali que são Disciples of the Watch, né? Músicas que são clássicas de show do Testament que eles deixaram de fora e ninguém que tava lá reclamou, sabe? Ninguém saiu de lá falando, pô, faltou Disciples of the Watch, sabe? Faltou fazer o Zoô em Alone in the Dark. Ninguém achou isso. Então foi daqueles shows que você, sabe, que você volta e fala, ó, o Testament tá ali pra bater no peito e falar que essa vaguinha do Big Four ali, se o Megadeth não quiser, eles estão prontos pra pegar, assim. E como é que É é? que o Slayer quer, né? Se tiver Big Four, Slayer vai, né? Slayer não acabou, assim. Eles só fazem shows especiais. Agora o Megadeth, seu Dave Mustaine tá dizendo que vai acabar. Vamos ver, Eu né? ia dizer como é que o Big Four vai virar Survival Tree, entende? Tipo, os três que sobraram. Ah, Né? A gente tá esperando 2027 ter a turnê de despedida Sepultura e Megadeth juntos, né? exatamente. Mas eu ia brincar que a. Ia brincar que a. Ah, peraí, tem uma coisa. Eu ia comentar que foi um dos comentários ali que eu vi como é que é. Carioca, Jam Packed, lotadaço. Eu vi uns vídeos assim, era gente E saindo. não dava pra se mexer lá dentro do Carioca, sabe? Tipo, tanto é que assim, não teve tanta roda, as rodas eram menorzinhas porque não dava pra andar lá dentro. Você tava estourado de gente, sabe? Só na New Order que abriu uma rodona enorme, mas acho que o pessoal tava cansado mesmo. Uma galera já deve ter saído pra fumar, uma galera foi embora porque o show tava. Não tava tarde, até o show terminou cedo. O show nem 10 horas da noite terminou, que o show começou às 8. Terminou 10, exato. No show começou 8 e 5, terminou quase 10 ali. Mas assim, não dava, sabe? Você não conseguia se mexer. Um amigo meu mandou mensagens, falou, onde você tá? Falou, tô aqui onde eu vejo, sou sempre, sabe? Do lado esquerdo do palco ali, finalzinho do bar. Falou, não dá pra chegar. Ele falou, tô parado aqui, travado, não tem como ir pra esse lado do palco, cruzar o palco. Foi nesse nível que tava a coisa. Então foi assim, talvez o Testamento esteja graduando pra passar, né? De ir pra uma casa maior do que o Carioca. Carioca acho que é 1.500 pessoas que comporta. Mas aquilo, né? Talvez ir para uma áudio para 3 mil pessoas. Só que duro que depois eles inventam de colocar na Terra São Paulo, que até é maior, mas é longe pra diabo e é uma puta lugar é esquisito de ver, sabe? O palco é muito a estrutura para você ver o palco não é muito alto e a pista é muito comprida e pouco profunda, então é estranho assim.
Mas em um PS, só pra gente não deixar de cumprir com aquilo que tu colocou no story do Instagram, como é que é? Como toca fácil o seu Skolnick, entende? Tipo assim, eu tava vendo uns vídeos assim, ele tocando com a guitarra não colada no corpo, ele tocando com a guitarra pra frente, assim, e tocando rindo, assim, tocando tipo assim, tipo, tá ali, você quer, tipo, Ele sabe? toca rindo o tempo todo, assim. Pra ele é uma grande diversão o show do Testament ali. Parece que tudo é tranquilo pra ele, ali, assim. Sabe, eu me espantei assim, tipo, não é aquela coisa que a gente geralmente vê um guitarrista de metal muito mais com aquela pose da guitarra colada no corpo. Não, ele tava tocando assim, ele tava e rindo. É, Tipo, eu falei assim, cara, tipo, pra que humilhar? Tipo, pra que humilhar? Return to Serenity foi foda. Electric Crown foi muito boa, assim, sabe? Tipo, Electric Crown pra mim foi uma das músicas do dia, assim, uma das músicas do show, que o The Ritual é um disco meio renegado do Testament, mas eu gosto muito dele. Até porque foi um dos primeiros que eu comprei do Testament nas promoções do Second Spin ali, quando eu voltei. Até comprei na promoção do Second Spin muito barato, porque é um disco renegado do Testament, tinha só uma coletânea antes. Mas assim, Electric Crown foi legal pra caramba, assim, o povo cantando o refrão de Electric Crown junto foi legal. E Return to Serenity é linda, né? Não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Pergunta cabal antes de ir pro Ghost. É o show do ano? Ah, sim, lógico, depois do show você fala que é, mas eu precisaria rever relembrar todos os shows que eu vi esse ano, assim. Mas eu acho que, se, tirando o festival ali, provavelmente foi, assim. Como é que é? Eu ia Mas dizer. teve algum festival que foi melhor, assim, tentando. Ah, não, teve o Brioso Papangu. É que é outro tipo de abordagem, né? Show do Papangu. Os shows do Papangu foram muito bons aqui em São Paulo, todos que eu vi, sabe? Cada um completamente diferente do outro. Mas Exatamente. esses dois últimos, o da Burning House, que foi mais de 2 horas, esse último no Sesc Belenzinho, ali de 1 hora e meia, foram dois shows lá. Esse último, esse é o de tchau pra banda. Esse é o de tchau pra banda. Que tá. E acho que é um cara do. É alguém do Imperial Triumphant que abençoou eles, que viu eles e É, falou. foi. Eu não sei, eu vi que teve uma foto deles com o cara com o Zachary, né, do Imperial Triumph, sem estar caracterizado. Eu falando pra eles, tira uma foto com os caras caracterizados, pô, é muito mais É. legal, assim. Mas eu achei trimassa. Eu falei, tá. Tá. Tipo assim, tá. Um amigo meu viu eles em Lisboa e falou que foi também, assim, absurdo, assim. O cara mais velha guarda do metal, assim, o cara mais bem velha guarda, o Napa do... Como é que é? Brioso, canal Forma Mundi no YouTube. E a gente tinha feito a campanha, ele já estava ligado na história e a gente ficou assim, tá, e aí, como é que é? Ele falou, não, 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 foi legal. Ele ficou... É que daí ele também teve uma coisa que... Como é que é? Que eles estão com o baixista agora nessa turnê, né? Então tá outra É, banda. né, tá o Marco, né? Assim, tá basicamente a mesma banda, só que com o Marco tocando baixo e que libera o Pedro pra poder tocar tudo, todo o resto, né? Exatamente. Então, tipo, Então, fazer guitarra base, né? Porque o Raí não tá fazendo a turnê. Aí, assim, não é só para Imperial Triumphant lançou um dos grandes discos do ano pra mim, que é o Gold Star, assim. Quem não ouviu, vá atrás ali. Eles deixaram as músicas mais redondinhas, as composições mais redondinhas, menos expansivas, assim. Vale muito a pena ouvir, assim, um descasso. é a banda que eu confio. Death metal, Ah, jazz, death metal. com o Dave Lombardo participando do Dave espetáculo. Lombardo participou, Thomas Hack participou também na bateria. E, Suga. como é que é? Nessa linha de metal, como é que é? Caramba, como é que é? Caramba, fugiu o nome da hoje, eu tava rendo. Como é que é? Não é Snarky Puppy Metal, não. Como é que é o nome? Gimmick Metal. Como é que é? Diz assim, como é que é? Gimmick Metal, tipo, não vamos aparecer, vamos tocar mascarados, toda aquela história. E que sempre lembrando que Imperial Triumphant tem também as artes de capa feitas pelo tio Isso. Zig que a gente depois vai chegar lá. Mas que é o disco da semana, que é essa criança que quando o Thiago me lembrou, falou assim, pô, Dana, humilha, 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 exatamente, bonitinha, Eu cara. não vou humilhar que eu tenho essa versão, que era a versão Deluxe que a Amazon prometia, e é uma enganação a versão Deluxe. Não tem encarte, não tem nada, só tem o Popstar junto, mas eu queria as informações. Eu tô comprando a mídia física porque eu quero ter essas informações, não porque eu quero ter as músicas. As músicas eu já tenho na mídia digital. Não, você Só quer ter, assinar alguma coisa.
Você quer ter os rabiscos. É, isso. A gente tava brincando, como é que a gente tava rindo na hora que quando o Thiago falou pra mim, não, não, 10 anos 10 anos do melhor. Eu falei, hã? Daí eu falei, rapaz, já é isso, já é isso, já é isso. Já é isso, né? E como é Que a gente, eu lembro muito de quando a Cerise saiu pela primeira vez, assim. tá hoje? Eu lembro do clipe dela. Tipo assim, olha, tem o clipe do Ghost, tipo, foi, tipo assim, pra mim, Não, mas lembro da gente discutir no grupo, sabe? Assim, nossa, é a música nova do Ghost, pá, todo mundo ouvindo, todo mundo naquela expectativa, né? já é marca de um tempo, entende? Então, eu ia brincar com o seguinte, semana passada foi aniversário do Brioso Mandillion, do Gayfriend. Hoje, na verdade, está gravando 26 de agosto, então foi há 5 dias atrás, 21 de agosto de 2015, que saiu essa criança aqui que a gente gosta de lembrar. E como é que é, depois de acertar o rumo no mercado americano, eu já vi várias versões para a história de por que que era, como é que é Ghost BC, Ghost BC, né? era Before Copyright, daí tipo, vi uma história de que era Before Copyright. Mas o ponto é, agora volta Ghost a ser Ghost mesmo, tipo, a gente pode ser Ghost, vambora. E aí começa aqui essa brincadeira do Ghost de ser como é que é, tá, vamos dar um passo adiante, vamos olhar um pouco adiante, já funcionou, já nos trouxe até aqui. Tava lembrando um marcador temporal que depois eu vou recordar quando a gente falar, o Thiago vai pegar um outro ponto depois. Ah, 2014, acho que é a segunda passagem deles pelo Brasil na tour do Infestação ali. Não era a Infestação do EP que vem depois, cara, tu tinha falado antes É do do If You Have Ghosts, Revolt, né? exatamente. Então, assim, tipo, tu tá vendo a banda, tá, mas o que que vai acontecer, pra onde é que vai, como é que é. E aí eu tava fazendo uma brincadeira que a gente vai usar ela no começo, mas depois a gente vai pirar e vai além dela. Pra mim é quando essa coisa, peraí, é um terceiro papa, tem toda essa narrativa, todo esse, como é que é? Alguns vão dizer a narrativa, outros vão dizer o trololó. Fique frio pra encarar qualquer um desses dois lados, onde o trololó do Ghost começa a tomar corpo. E talvez seja o disco que melhor consegue equilibrar a fanbase, consegue equilibrar a crítica, que é o Melhora, que é o disco que vai mostrar o Ghost, ok, eu consigo jogar um pouquinho, vamos começar a pensar em um passo para frente. E aí eu brinco assim que, para mim, é quase o disco onde o Ghost começa a perder o medo de usar teclado. E a gente vai acabar pontuando isso pra caramba mais adiante. Thiago, qual que é o contexto da banda nessa época? Engraçado, né? Isso que eu tava falando do disco, ouvindo ele hoje, com essa percepção, assim, é basicamente um disco de transição mesmo, assim. Exato. Ele é um disco de transição mesmo, assim, ele começa de um jeito e termina de outro. Mas, assim, a gente que tava acompanhando o disco ali, que a gente até falou de lembrar quando o Series saiu e a gente colocar, passar o clipe ali pra gente assistir, depois a Friend of From the Pinnacle to the Peak. A gente não tinha a menor ideia do que o Ghost ia fazer, cara. Era essa uma das coisas que estava exatamente, extremamente excitante pelo que era o Ghost na época, porque o Infestisuman tinha sido ele era muito eclético, ele abriu muita, ele trouxe muita informação musical que o primeiro disco do Ghost, que é o Opus Eponômios, não tinha tanto. O Opus Eponômios era um disco de occult hard rock ali, sabe? Tava bem em voga na época, umas outras bandas que faziam um som parecido, essa coisa meio doom rock, sabe? Com pegada dos anos 70 um pouco. Então eu gostava mesmo nessa. Era dessa cena que eu gostava ali, assim. Só que eu gostei, obviamente, todo o gimmick do Ghost, de ninguém saber quem que é, da coisa da imagem e tal, de ser um satanismo exacerbado muito maior, assim, quase um pastiche de satanismo, de certa forma. Mas, assim, tipo, no Infestsuman tem essas influências pop, assim, dá pra. Você vai pegar, se for ouvir Infestuma, você vai ver que tem músicas ali que tem uma dessas puxadas, mas ainda é o Ghost se vendendo como uma banda de hard rock pesado, assim, sabe? A produção do Nick Raskulinects é uma produção bem, tipo, de colocar, deixar os sons trilhando no seu ouvido, sabe? A guitarra na frente ali, bateria com peso, até dando uma certa distorçãozinha ali de vez em quando. E vai ter, depois quando vem o EP vai ter cover do ABBA, vai ter cover do Depeche Mode, né? Então, começava aí o bateristinha ali do Nirvana também tô participando. Então você via assim, tipo,
o Ghost a gente não sabia, a gente não tinha a menor ideia que aconteceu com o Ghost. O Ghost era anônimo ainda, a gente tinha as informações de que o Tobias Forge existia, era o dono da banda, mas ele não tinha saído do armário ainda, né? Então, o Nick Raskulinecz já tinha produzido Rush, ele sentia Ace Deftones, então mostrava um Ghost encaminhando em ascensão para chegar. Já tinha ganhado o Grêmio sueco, o Infestisuman é disco de ouro na Suécia também. Mas assim, o grande ponto para mim é assim, qual que é a ambição que essa banda tem, considerando o que dá para uma banda tipo Ghost ser em 2015, ou até onde você consegue chegar, sabe? Se para uma banda de rock crescer em 2015 até hoje era difícil, imagina uma banda de metal. Como que você faz? Qual que é o caminho que você trilha? Sabe, não tem mais gravadora dando suporte, não adianta mais tanto você ter uma gravadora dando suporte. Rádio, basicamente, inexiste, de certa forma. Disco não significa mais nada. Para uma banda de rock, uma banda de metal, uma banda que tem conceito por trás, como era o Ghost, qual que é o caminho, até onde você consegue crescer, né? E é essa a dúvida. O que você vai fazer para você crescer a partir do momento que você colocar esse objetivo? Acho que era isso que a gente estava muito ansioso para descobrir, né? E furando o roteiro, mas já voltando rápido, lembrando de 2014, assim, e um show que ele chegava ao ponto de ser aquela coisa que a gente falou, pastiche, aquela coisa malvada, mas como é que é a história no final do show? Como é que é? Agora vocês vão para casa, aproveitem e forniquem, tipo, era todo, que, tipo, que era aquela coisa, eu lembro da gente atrás, no fundo do HSBC, eu lembro da gente Que não rir. estava cheio, né? Que não estava cheio. O HSBC é uma casa para 3 mil pessoas que devia ter, se mais 60% da Exato. casa, assim. E eu lembro que a gente É, tava. lembrando, ele tinha tocado no Rock in Rio e a galera não gostou do show do Ghost no Rock in Rio. A galera foi esperando o show do Kiss e não Exatamente. teve, sabe? A galera falou, ó, o James Hetfield pergunta no show do Metallica, ele diz, vocês gostaram do Ghost? A galera meio que vai, e o James Hetfield meio que olha assim, vocês não gostaram do Ghost, sabe? Só que aqui tem uma coisa engraçada, né? Comentou ali como é que é, até esse perigoso baterista toca com eles. O senhor, eu sou legal, quero colar em tudo que é legal para É, dar. o ex-bateristinha do Nirvana, né? A gente pode Exatamente, falar assim. exatamente. Pode ser que isso o jurídico libera. Ah, Tá, a banda vai entender que o metal trevoso dá para fazer esse metal trevoso para as massas, tem alguma coisa para olhar. Papa Hatfield vai fazer a bênção. Bem ou mal, você teve um Rock in Rio que te deu um, tipo, ó, você veio para um Rock in Rio que lá fora ainda tem um pouco essa história. Só que, pá, eu fico pensando muito, tem duas coisas que eu vi no melhor, uma eu vou guardar para depois assim. Mas pra mim, eu fico pensando nos Divertidamente do Tobias Forge, pensando, tá, mas, putz, mas eu. Peraí, tem alguma coisa que eu quero fazer metal virar pop, eu quero fazer metal virar pop. Acho que tudo que tinha acontecido até então quase dizia assim, tá, é isso que tu falou. Deu pé. O projeto deu pé. O projeto deu pé. Só que agora o que que eu vou fazer para ir além? O que que eu vou começar a dizer assim, tá? Agora que eu já tô tranquilo, agora que eu posso começar a pirar, para onde é que eu vou, entende? Eu tava fazendo um paralelo, como é que é, hiperlinks do Solada com tantos episódios que a gente faz. Não digo que é aquela sensação do Promised Land e do Wish You Were Here, que a gente comentou do tipo, deu certo que eu chego agora. Mas é quase uma sensação do tipo, isso aqui tá dando certo. Isso aqui tá funcionando. Pra onde Como é eu que não eu estrago isso? Exatamente, como é que, sabe, tipo, tá aí agora, o que que eu faço que deu certo, sabe? O É, que pode ser longe demais para eu estragar, né? Assim. exato, é aquela piada, nada a ver, tudo a ver. É como a gente diz assim, às vezes, tinha uma moda, tem essas modas dessas pizzarias, como é que a gente só serve 120 pizzas numa noite, se você chegar da centésima, vigésima primeira, tchau, vai embora, já aconteceu. Então, é isso, como é que eu não quebro agora que eu cheguei até aqui e eu quero ir além, entende? Esse sentimento de, ih, tô grande, mãe. Não, assim, várias bandas passam por isso, né? Que é a hora que você chega na aquela threshold, né? Que eles chamam limite do, tipo, sua bolha, você tá pra estourar a sua bolha, mas o medo é que se você estourar a bolha, você perde a bolha toda e talvez você não consiga nada que venha depois, né? Eu acho que o Ghost, talvez, pode ser, talvez o Tobias estivesse olhando
com esse receio no disco. E acho que o disco funciona exatamente talvez por esse receio. Acho que talvez esse receio dele de não perder a bolha anterior é o que faz o disco funcionar. Ele tem a ambição de ir para algum lugar, mas ele não quer perder o que ele já tinha. E acho que é isso que faz, inclusive, ser o melhor disco do Ghost para mim, assim. Não que eu mais gosto, eu continuo gostando mais do Opus, mas eu acho, assim, como o disco mais bem acabado, acho que é o melhor disco deles. E estava lembrando, né, ele é um disco que ele vai ser como é que é? Top 10 da Billboard, disco de prata na Inglaterra, ouro no Canadá, platina na Suécia. Liderou a parada da Suécia, né? O Infestissuma já tinha liderado a parada, mas Infestissuma parou em disco de ouro, né? O melhor foi esse disco de platina na Suécia. E estava lembrando, é o último respiro do, como é que é? A gente tinha visto o último respiro do Papa e dos gols com aquela toda, mas sobretudo o Papa com aquela veste pesada, com aquela É, coisa. aquele show sacralizado, né? O show ritual mesmo, assim. Foi a turnê do Melhora, inclusive, foi a última. E talvez ele tenha percebido que ele precisava ter um show mais dinâmico, mais energético para que a banda continuasse crescendo. Que só fazer aquele ritual ali era um problema para a banda, uma coisa que limitava a ascensão da banda. E dá pra gente brincar, né? É quase limitava a ascensão da banda em dois termos. Limitava a ascensão da banda do tipo, tá, eu já vi, é legal. Sabe, tipo, o que que é novo aqui? Eu já vi uma outra vez, por que que eu vou ver de novo agora? E também aquilo que tu fala, não vou aumentar a minha fanbase. Eu fiquei naquele público, né? É isso, você fica com a bolha, porque mal ou bem a bolha que tava acompanhando os trolloló deles lá ia querer continuar vendo, porque ia ver o Papa 4, o Papa 25, o que que fosse, porque faz parte da história que tá acompanhando. Mas é aquilo, se eu vou convencer um amigo a querer ir no show do Ghost comigo que quer ver, o cara vai lá achando que, pô, vai ser divertido o show, e chega na hora do show, tem um show sacro, assim. Talvez o cara não consiga, o cara não. Beleza, não conhece a história, não faz sentido eu estar aqui dentro, sabe? Então, Eu vim pra cá pra ver. beleza. Esse clubinho não é pra mim, tá ligado? Exatamente. Então, que eu acho que foi a sensação muito que teve no Rock in Rio, né? Que a galera vai. Eu lembro que a barulho que as pessoas estavam fazendo pré-Ghost no Rock in Rio, o pessoal tava esperando o show do Kiss. Sabe, tipo, os caras são mascarados, como se eles fossem quebrar, matar pintinhos no palco, espalhar sangue, tudo lá. Eu falei, o máximo de doideira que eu consegui imaginar acontecendo no show do Ghost era o, tipo, o Papa passando de tirolesa durante a Infestissuma, assim. Que era o máximo, sabe? Do tipo, porque não tem movimentação nenhuma de palco, essa é a única coisa que eu consegui imaginar. Ah, o Papa vai lá e vai passar de tirolesa na hora que tá passando aquele, a tirolesa que passava ali. Na hora que tem a música instrumental, ele vai lá e faz isso. Mas porque não tinha mais nada, o Ghost não fazia mais nada. Eu vi o Ghost na turnê do primeiro disco e o Papa ficava andando, balançando incensinho, sabe? Tipo, 50 minutos com ele dando dois passinhos para um lado e balançando incensinho. Exatamente. Showzaço, mas assim, tipo, showzaço porque é o tipo de show, eu gosto desse tipo de show mais introspectivo, mais você com a música, mais você levando, sabe? Agora, num Rock in Rio, o público brasileiro quer bagunça, né, cara? O cara vai pra lá, 200 mil pessoas. Se o cara lá do fundo não estiver enxergando você, você tem que chamar esse cara de algum jeito pra você. Conta isso pro pessoal ali em Nova Jersey, tá? Conta isso para um pessoal que não mudou o setlist na hora de fechar o Rock in Rio, tá? Mas isso é outra história, isso é outra piada, tá? Pois é. Mas, pois é, até a chance da vida, estraga, mas tudo bem. É, um dos diferentes aqui da história, talvez o principal diferente, talvez o ponto de virada diferente aqui, eu vou pagar um vale e vou falar errado o nome, perdão, mas é o convite para o Klas Ahlund, que é um produtor sueco, se não me engano, que é um cara pop, 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 e que vai pegar e vai realmente entrar ali e vai dizer assim, vem pra cá que vamos brincar um pouquinho. A gente tava... Na época, ele ainda, ele assim, ele tava começando a ficar ultra pop, assim, acho que ele não tava tão popzão ainda na época, assim, ele tinha, acho que ele feito a Carly Rae Jepsen já, acho que ele tinha feito o Swedish House Mafia, mas ainda assim, tipo, acho que a Katy Perry, não sei se ele já tinha trabalhado com ela ou com a Cash ainda, até mas é depois que ele vai trabalhar mais, que vai virar um produtor mais renomado, assim. o que eu acho legal é que assim como é que é? Aliás, a Wikipédia brasileira dele tá melhor que a americana. Antes de entrar no, não, aqui ó, antes de ele trabalhar com o Ghost, ele tinha feito Eagle Eye Cherry, É igual a Cherry, isso que eu queria lembrar, assim, que foi, Rob, ele fez bastante coisa do igual a Cherry, Robin também, bastante, mas eu nem sei quem é Robin direito, então nem...
Britney Spears, Kylie Minogue, também conhecida como a Chun-Li do filme Street Fighter, Sugar Babies, Vanessa Hudgens, a do High School Musical, a gloriosa Kesha, Swedish House Mafia, Madonna, que tinha feito, tava lá no MDNA, Usher, e Katy Perry. Então, assim, só pra gente. Ah, e no mesmo ano do Ghost, ele vai estar fazendo Ellie Goulding, como é que é? Love Me Like You Do. Não que ele tá na Love Like Me Do, mas, tipo, é a cantora Love Like Me Do. Então, tipo É, assim, né? Que eu tava vendo mais os créditos de produção mesmo dele que eu tinha visto, que não tinha tanto esses créditos com a Madonna e tal, é mais de ajuda em estúdio e tal, sem vai tanto. contar como é que sim. Já vou chamar um cara que tem essa parada. Já vou chamar alguém que tem esse tino. Eu tava brincando que pra mim não é, eu sempre brinco assim, nada como ter dinheiro, né? Pra mim não é, esse cara não é o produtor do disco. Pra mim o Tobias olhou e falou assim, bah, deixa eu contratar esse cara pra me dar uma masterclass de transformar uma música em pop, que curiosamente vai gerar um projeto de disco, entende? Porque pra mim, assim, é literalmente assim, ó. Eu vou chamar um cara com a manha do pop. Eu quero que esse cara trabalhe. Tanto que ele vai voltar depois. Eu quero que esse cara me ajuda. Eu quero sugar esse cara. Eu quero aprender esse cara. PS, não posso deixar de falar isso em homenagem a Fallen Idols. Ainda bem que ele não chamou o Timbaland, né? Tipo, que poderia ter sido também. Que é o cara que entorta a cabeça do Chris Cornell. Você levou essa culpa, mas tudo bem, isso é outra história. Para mim, eu ia brincar, daí eu ia perguntar para ti, Thiago, qual que é o impacto dessa popularização do show? Eu tava até brincando como é que é. É o último respiro do Ghost antes de virar Trans Ghosterian Orchestra? Então, pode ser, né? Agora, assim, do Klaus Alund ali, claramente ele foi chamado para parar as composições, porque eu acho que Nefesh dá para você perceber, tem algumas músicas no Nefesh ali, que eles tentam alguma coisa mais pop, assim, Body and Soul, a Idolatrine, acho que mesmo a Gigolo Har Megiddo ali, com esse nome não vai ser pop nunca, mas que você vê que elas têm uma pegadinha mais pop ali escondida nelas no refrão ali, sabe? Uma coisa que daria pra trabalhar mais. Então acho que ele chama o Alund ali com essa intenção mesmo, de vamos pegar essas músicas que têm um potencial e vamos levar elas pro extremo desse potencial, dessa coisa deixar redondinha. Inclusive pegar as músicas mais pesadas que a gente está escrevendo e apará-las para deixar num formato rádio rock toca e pode tocar depois de Enter Sandman que ninguém vai trocar de rádio, sabe? Assim, pode ali botar Born to Run, Enter Sandman, Sirius e Paranoid, vai de No More Tears depois e vai todo mundo seguir ouvindo como se fosse um clássico rock, rock clássico mesmo. E aí tu falou como é que é essa transiberianização ou transghosterização orquestra também já estava meio que começando nessa tour, né? Isso, não, só para concluir ali ainda, da outra parte que ele chamou o Andy Wallace para mixar, né? E o Andy Wallace é só o cara que mixou Raining Blood e deixou o Raining Blood ficar audível para milhões de pessoas, Nada né? como ter Então, dinheiro parte 2, me dá o melhor da é praça. exatamente, é isso, o cara coloca ali. Você vê como o projeto era isso mesmo. Você chama talvez o melhor mixador que tem para deixar a coisa palatável, assim. E como o Andy Wallace mixou o Nevermind, né? Essas coisas. Então, agora, da banda em si, né, que estava acontecendo, já tinha essa meio que diferença da banda de estúdio para a banda que tocava nos shows, né? Ele já estava procurando por músicos que dessem mais a capacidade, tivessem mais a capacidade de colocar, de dar as respostas musicais que ele estava procurando, assim, não ser a banda que consegue tocar bem. Então, assim, eu até tava falando que eu fiz um trabalho meio investigativo, assim, para ver quem que eram os caras que tinham tocado, porque eu nunca tinha corrido atrás de saber quem que tinha tocado no disco. Porque na época não dava pra saber isso daí, né? Era só Other Go, a Nameless Go, a Go Writer. Então só depois, por causa da ação judicial lá, que essas informações todas vieram a público, assim, né? E quem grava esse disco, basicamente, além do Tobias Folger, sob o pseudônimo de Papa Emeritus III ali, descobri que o Henrique Palme, do Insolitude, gravou baixo e guitarra, assim, e guitarra, violão, guitarra solo, guitarra base. E o Henrique Palmer, assim, o Insolitude, pra mim, é uma das melhores bandas que surgiram nesse século, assim, infelizmente acabou já. Tem dois dos meus discos favoritos da década passada, que é o The World, The Flash, The Devil,
E o Sister, que eu acho o Sister um descasso, descasso, descasso. E aí, quando eu tava ouvindo o disco, ciente de que o Henrique Palme tinha gravado o disco, eu comecei a perceber que tem coisas de guitarra, cacoetes de guitarra do Insolitude muito nesse disco. Assim, colocar. O outro cara que toca guitarra é o Simon Soderbergh, que eu acho que ele toca também ao vivo com o Ghost, é um dos caras que tocavam ao vivo com o Ghost também, que fazia os solos ao vivo com o Ghost. Quem toca a bateria é um cara que chama Ludwig Kernberg, que é de uma banda, umas bandas de prog lá da Suécia, mas não tem nenhum trabalho, nenhuma coisa muito chamativa, assim, né? E aí você vê ter o Martin Persner, que é um dos caras que tocava ao vivo com o Ghost também, né? Indio Marcato, que era o apelido dele ali, também participou das composições desse disco, provavelmente nas jams que a banda fazia, ele devia ser o cara que trazia alguns riffs que ia colar. Klaus Alund vai ajudar, vai ter vários créditos assinados por ele ali, tanto de letra quanto de música, claramente dando aquela sintonia fina para aquele ajuste fino nas composições para colocar. E aí você tem também o Gustavo. Aí você vai ter outros compositores que vão aparecer, né? O Gustavo Lindstrom, é outro cara que aparece ali, assim. A banda que tocou ao vivo com eles tinha o Simon Soderbergh, que toca no disco, o Martin Pessner, que a gente já falou, que grava guitarra no disco. Aí tem dois caras que eu acredito que sejam irmãos, né? Mauro Alan Rubino e Albin Lyndon Rubino. O Mauro toca teclado, o Albin toca baixo. Depois ele vai tocar guitarra mais pra frente. E na bateria tinha um cara que chamava Martin Yerstedt, que entrou pra tocar nessa turnê mesmo, assim. Mas não tocou no disco, só fez essa turnê, depois saiu, assim. Inclusive, quando a banda vem pro Brasil, já não é mais ele, assim. Girando e rodando. Isso, porque começa, é isso que a gente fala daí da questão da transabilização, né? Que é essa banda que tá junto ali, basicamente eles ficam juntos por um tempo que é a turnê, assim. Quando acaba essa turnê do Infestuma, conforme essa turnê vai se encaminhando pro final, a galera vai saindo. O Martin Pesner sai no meio da turnê do Infestuma, e aí o Albin Rubino vai virar guitarrista base, vem outro baixista, sai o Martin, entra outro baterista, então a banda vai mudando de formação, assim. Já começa a rodar os Nameless Goals, que provavelmente o projeto começou a ficar grande, e os caras começam, eu quero meu quinhão, quando a gente fez no episódio, quando a gente falou do episódio do Dio ali, né? Os caras olham e falam, agora que o negócio tá grande, eu quero mais, molha mais minha mão, que eu quero ganhar mais dinheiro. E o Tobias, opa, o projeto é meu, amigo, você é dispensável. Você é jogador, eu sou o dono eu sou o dono da franquia. Para fazer uma brincadeira em homenagem. Na verdade, basicamente assim, você é o cara que tá trocando, que tá levando, ser o sparring do meu time na hora do treino, rapaz. Exatamente. Tipo, eu posso colocar outro aqui que faz a mesma coisa que você. E o pior, eu vou ter gente que quer ficar no seu lugar. Forte abraço. Exato. E uma outra coisa, como é que é? O segundo exercício de reportagem, jornalismo investigativo, que só você vê aqui no seu lado. Como é que é uma matemática avançada exclusiva para o nosso ônibus de ouvintes, em especial nossa equipe fala que como é que tem uma predileção por estatística, você está lá na Califórnia, que sempre nos escuta. A gente pegou, eu falei assim, pera aí um pouquinho, mas deixa eu ver se o que que desse disco tá no top 10 da banda, das mais tocadas ao vivo. Eu, como é que é no exercício de como é que é, revelando o método, eu peguei a lista do Setlist FM, pedi pro GPT me ordenar, aí eu comecei a olhar como é que tinha ficado a história. É engraçado porque, assim, a música mais tocada da banda é Ritual, 882 vezes tocadas, mas tudo bem, tá lá desde o primeiro disco. Year Zero, Isso tocado ao vivo, assim, cada ao né? vivo, cada ao vivo. Year Zero, 799 vezes ela foi tocada. Do Infest Summon, depois Conclave com Dio, 637 vezes do Opus Eponymus também, e aí que começa a ficar interessante. A gente tem Sirius com 625 vezes, que é a daqui do Melhora, e Mummy Dust, a Mummy Dust, 595 vezes também do Melhor. Então, assim, se a gente pegar e olhar das top 5 da banda, duas saem do disco. E o que é mais divertido, que se a gente olhar do top 10 da banda, cinco são desse disco. O que fica mais interessante ainda, como é que é? Que depois a sexta mais tocada é Pinnacle to the Pit, depois não, a sétima mais tocada é From the Pinnacle to the Pit, a oitava mais tocada é His e a nona mais tocada é Absolution. E se tu quiser como é que é? Se tu quiser dar
um grama de sal. A 10ª mais tocada é Square Hammer, que é do EP que tá nessa mesma É o fase. DP que sai depois. Então, tipo assim, é a fase vitoriosa mesmo, entende? Que são as coisas que não saem, que estão lá. Acho que a Absolution tinha ficado de fora um tempo, vai voltar agora para essa tour. Então, assim, opa, pera aí um pouquinho, assim, aqui dá para ver exatamente a força do disco na carreira da banda, entende? Até tem que lembrar de colocar como é que é, esta tabela na nossa newsletter que você assina em solada.com.br, que eu esqueci de falar lá no começo. Ah, Thiago, vamos pro jogral? Eu tava procurando pra ver na relação das músicas mais ouvidas do Ghost no Spotify, quantas que são do desse disco, assim, né? Ah, isso é um outro cruzamento aqui, como é que É, é? eu tô vendo, eu procurei agora pra ver aqui, só no Spotify, né? Tô vendo assim que tem a Sirius é a quarta música mais ouvida deles, e a He é a nona música mais ouvida, assim, do top 10, duas são deles, assim, mas a mais ouvida é Mariana Cross, disparado, né? Uhum. A segunda mais ouvida é Square Hammer, que é também nessa relação ali. Aí você vai ter Dance Macabre, Call Me Little Sunshine, aí você tem Year Zero, é a sexta mais ouvida da banda. Então você vê que assim, tipo, é um disco que mais ou menos essa época dá três músicas do top 10 da banda, assim. Acho que nenhum outro disco, só a Mariana Cross e Kiss the Go-Go, que acabam tendo duas também ali. Mas você vê que Dance Macabre, o resto vai. Dance Macabre e Hats, acho que são do Impera que estão ali. Call Me Little Sunshine, não, é do Prequel, né? Call Me Little Sunshine é do Impera, né? Spillways é do Impera também. Você vê assim, é bem balanceado, assim, eu acho que acaba, se a gente considerar que Riz, Square Hammer e a Series são basicamente o mesmo disco, são três do top 10, esse é o disco que mais tem música no top 10. Que Mariana Cross e Kiss the Go Go são duas músicas do mesmo single, né? Nada como fazer um single da pé, entende? O Tipo, single funciona assim, né? como é que é? Vamos dar mérito para quem consegue fazer um single da pé hoje. É, Vamos jogar? from the Pinnacle to the Pitch é 15º lugar, é a 15ª mais ouvida, assim. Enfim. Vamos embora, vamos abrir a capa da gaita então. Eu ia brincar assim para mim, como é que é? Tu colocou ali como é que é? Abre com Spirit, que para mim é. O Thiago depois vai falar uma coisa aqui que vai fechar interessante assim, mas que para mim é o encontro desse Ghost, como é que é? É o encontro do Ghost que a gente conhecia com esse Ghost que vai virar super produzido, assim. Linha de baixo, a bateria estão lá, mas a partir do refrão isso aqui vai começar a ser transformado numa coisa mais palatável. Para mim é quase o momento que a banda tá dizendo assim: segura na minha mão, eu vou te levar. Sabe aquela coisa? Vem comigo que eu te explico no caminho. Comigo que eu vou te explicar que eu vou te levar para um pop. Talvez aqui não tá tanto, mas ela vai assim: desculpa, vem comigo que agora a gente vai para um outro lugar diferente. Aquele como é que é? Coisas de rolês malucos. Eu acho que assim, uma das músicas que melhor vai equilibrar o Ghost velho com o Ghost antigo. E como é aquela brincadeira da letra? Não tem volta depois dessa excursão de possibilidades. Então, para mim, exatamente, tipo, aqui é self-reflective, é tipo, ele tá falando dele mesmo. E que depois ainda tem até como é que é uma citação pro Alan Poe no final, tipo assim, essa coisa de aquela coisa fazendo uma brincadeira muito nada a ver e tudo a ver. Aquela coisa que se a gente olhar pro próprio Matrix pro filme, que era uma coisa totalmente assim, filosofia pop, cheio de coisa por trás. Bem esse pacotinho que o Ghost consegue fazer. Eu tenho como é que é um monte de coisa que tem uma densidade histórica, uma densidade cultural, mas eu tô te empacotando numa coisa divertida de ouvir. É, né? Isso é uma das composições do Tobias Forge com o Matthias Persner, que é o Matthias era o guitarrista, o Martin Persner, que era o cara que vinha tocando guitarra com o Ghost lá, não toca guitarra no disco, mas ele tocava nas turnês, então provavelmente é uma daquelas músicas que deve ter surgido de jams deles dois ali. E assim, ok, ela começa os ruidinhos sinistros, né? Parece que vai começar Tales from the Crypt, né? Que os caras. Sabe, tipo, aquela introduçãozinha. Mas aí assim, vai entrar bateria, vai criar tensão, você vai ter um riff travadão com o teclado meio carregando, mas ainda é soturno, é pesado, assim, sabe? Então, pra mim, ela me soa, ouvindo ela, me soava já na época, e eu continuo tendo essa sensação de que ela traz o gosto do Opus Eponômios ali, com aquela coisa meio doom e meio sacral, e tenta fazer até essa ecletismo, essa abertura estilística que o Feitiço Mantraria, assim, mas
algumas concessões não metálicas, poderia dizer, algo prog meio na linha do Goblin ali, tipo, dessas trilhas sonoras de filme de terror, assim. Então, mas eu não sinto pop nela, sabe? E essa vai ser uma diferença que eu acho que o que eu não sinto de pop nela, o disco vai aos poucos ele vai colocando cada vez mais essa na receita. Mas ela é pesada, ela é tensa, sabe? E aí a gente fala, tipo, eu não consigo imaginar ela uma música que se um ouvinte casual ouve no rádio, vai se sentir atraído por essa música, assim. Agora, pra gente que gostava do gosto do primeiro e do segundo disco, era tudo que a gente queria. Sabe, parecia o equilíbrio daquilo lá, mas bem acabado, sem perder aquela tipo de identidade. Ok, uma coisinha ou outra mais acessível nela ali, mas que também não é uma coisa que tá abrindo pra caramba ali. Então, assim, o disco começa e eu acho que a trinca inicial do disco vai ser a trinca inicial do tipo, vem aqui, você que é meu fã e eu tô te passando a mão na cabeça do tipo, não vou te abandonar. Só que a gente vai fazer algumas coisinhas além disso aqui. Mas não se preocupe, sabe? Exatamente, exatamente. Segunda, from the pinnacle to the pit. Ah, pra mim é. Nossa, daí é. Turururu, aquela tecladinha da confusão, assim, que tu vai te perdendo a voz, que vai te dando uma queda. From the pinnacle to the pit. Acho que pra mim é o primeiro refrão grudento que, sei lá, semanas depois, do nada, o From the Pinnacle to the Pit vai aparecer na tua cabeça, assim, do nada. E acho que aqui tem o mérito. E pra mim, assim, tem uma coisa que eu disse que eu ia pegar um outro ponto que. A gente vai falar do teclado nesse disco. Mas pra mim é mais um disco que o baixo é o elemento, para mim assim aqui é mais uma música que o baixo chama, que o baixo pra mim é a estrela dessa música. E eu tava brincando assim, tava brincando no roteiro com o Thiago que assim, perguntas fictícias para entrevistas fictícias. Como esse filho da mãe é um fã de Beatles, esse filho da mãe é um fã de Rush que ainda espera um dia que vai lançar a versão, como é que é, o cover de De Santo Warner, né? Distant Early Warning que tá guardado. Ah, o quão baixo é, eu gostaria de fazer aquelas perguntas assim, perguntas meio tipo assim, o que é a vida? Tipo assim, qual a importância do baixo para uma banda, entende? Eu gostaria de perguntar isso para ele, entende? Para mim tá aqui, para mim tá aqui, sabe? Tipo assim, tá todo mundo olhando para tecladeira, tá todo mundo olhando para guitarra e é o baixo que tá segurando as pontas pra caramba desse disco. Né, eu lembro assim, só do baixo do Ghost. Eu lembro que no show do Rock in Rio de 2013, eu coloco ali o som de baixo do show do Rock in Rio de 2013 do Ghost como um dos três maiores que eu vi ao vivo na vida, assim, os três melhores, mais gostosos de ouvir, assim, aquele baixo assim. E uma das coisas que decepciona no Skeleton é que o baixo tá muito secundário no disco, assim, é uma das Falou coisas isso também. que deixa, uma das coisas que é uma decepção com o disco ali. Apesar de discutir outros problemas. Ouça o nosso episódio dos discos, né? A gente, talvez daqui a 10 anos a gente volte pra comentar se a gente falou muita besteira ou se a gente achou que a gente até defendeu demais o disco naquela vez. Mas enfim, indo pra From the Pinnacle to the Pit. A gente é uma música que foi escrita pelo Martin Pesner e o Tobias Forge, já com o Klaas Alund junto ali, o Klaas tá aí participando para dar arredondada na música. E assim, eu, ouvindo hoje ela me deu uma sensação de tipo, ela é a Wrathchild do Ghost. Aquela vez de bambu. Sabe, tipo, é muito assim, eu fiquei muito Wrathchild no Ghost. E assim, de novo, traz aquela atmosfera sombria, ameaçadora da primeira música. E eu acho que não só o baixo, acho que baixo e a bateria dessa música estão muito boas. Assim, sabe? Baixo, óbvio, baixo é a linha básica de condução dela, mas a bateria quebrando tensão, na hora que ela vai levando, ela aumenta, ela dá umas mudadinhas assim, sabe? E tem na hora que ela vai entrar antes do último refrão, a música dá uma parada, fica só a guitarrinha esperando, sabe? Pro refrão entrar depois, pro vocal do refrão. E é muito assim, a bateria, sabe, tipo, guitarrazinho, leadzinho de bateria, assim, eu acho assim, sensacional. Essa é uma das melhores músicas do Ghost de fato ali. 4 minutos, eles escreveram uma das músicas que acho que é das mais radiofônicas, mais gostosas de ouvir. Sabe, o jeito que ela demora pra chegar no refrão dela, assim, né? Ela tem o From the Pinnacle to the Pitch na sua frase ali, mas ela vai demorar um pouco até chegar no refrão, ela vai se construindo ali. Então, assim, é básico, assim, é tipo, o Ghost fazendo o que a gente gostava do Ghost na época, melhor do que o Ghost já tinha feito, assim.
E aí, depois dessa, pra mim, até queria pegar aqui até queria pegar assim. Porque daí depois dessa, a terceira música pra mim vem assim, um dos clássicos do Ghost, um daquelas assim que ela nasce clássica, como se o resto não tinha nascido clássica. Como é que é? Can you hear the rumble that's calling? Que é Series, que é pra mim assim, aquela hora que o tio Class chama o Tobias e fala: vamos brincar de pop? Vamos brincar de pop. Vamos pegar tudo que a gente escutou, os discos de metal, nossa, vamos ensopar de pop. E que essa coisa de fazer clima, dar umas paradas na música. Can you hear the rumble? Dum, dum. E Uns sons de trovão, uau, assim. assim, tipo, uma coisa de clima. E pra mim, assim, parece que eu tava brincando, é dois fãs de Candlemass fazendo música pop, sabe? Tipo, pra mim é a única coisa que eu fico pensando nessa hora, sabe? Uns fãs de Candlemass fazendo música pop, assim, nasce um clássico da banda. É muito louco, assim, porque a introdução dessa música ali, da guitarrinha ali, é uma coisa que o Tony Iommi fazia muito na fase Tony Martin. Fez um pouco com o Dio, mas na fase Tony Martin tem muita música da fase Tony Martin que tem esse tipo de guitarra de introdução do Tony Iommi antes de entrar o riffzão mais pesado, assim. E ela é macabra, ela é pesadona pra caramba ali. Ela fica 1 minuto se criando o clima pra entrar ali, depois na hora que entra no clima, pam, pam, dela pesadona, vai ser mais uns 30 segundos aí dentro de tal vocal, uma música de 6 minutos que vai se criando ali. E aí, na hora que ela entra nessa parte pesada do groove, é Canon, mas puro eu consigo imaginar o Tobias, o Messiah cantando, sabe? Assim, tipo, consigo pegar, dar mais uma. I feel your presence, sabe? Tipo, daquele jeitão do Messiah cantando Can you hear the humble? Sabe? Tipo, sabe? Dá muito pra pegar seu Messiah cantando. Assim, apesar de eu ter falado, ter parecido mais o Blaze cantando do que o Messiah, né? Messiah tem um tom mais alto nessa hora. Mas, assim, baixa instaladão, instaladão. Ele tem uma bateria estrondosa que depois tem umas horas que entra um barulho de trovão de vez em quando ali, assim. E aí, quando ela tá indo na tensão, pá, ela para e entra refrãozinho melodioso, né? Sabe, tipo, sabe, com pianinho, teclado ali, sabe, tipo, na hora, o início do solo de guitarra, ele é tão bonito, assim, tão bem feito, que me lembra Queen's Reich, da época do Operation Crime, sabe? O jeito que o solo de guitarra se constrói, e depois entra o solo de teclado, o breakzão atmosférico ali, assim. Mas que eu falei, assim, tipo, a gente tá chegando... essas três primeiras músicas é o Ghost do Opus Eponômio se equilibrando com o Ghost do Infestissuma. Sabe, tem uma coisinha ou outra diferente? Tem, mas o Infestissuma também tinha. Só que no Infestissuma ela não tava tão bem posicionada dentro das músicas e as músicas não estavam seguindo tanto a linha do Opus Eponômios do Infestissuma. No Infestissuma ele tá abrindo o leque de estilos ali. E aqui ele tá trazendo esse leques de estilos do Infestissuma, ele tá trazendo para as músicas do Opus Eponômios com a banda mais madura na composição. Daria para dizer a banda mais madura, mas nesse caso é com um produtor que tá arredondando isso para ficar muito mais palatável. PS, antes de entrar na Spöksonat, eu fico imaginando o seu Klaas ali, tipo, o cara se divertindo com isso, então, tipo assim, o cara depois de ter feito tanta coisa, tipo assim, o cara, beleza, tipo, sabe, tipo, eu quero isso, sabe, os divertidamente, assim, do cara, tipo, feliz da vida, tipo, temos um desafio legal, sabe, tipo assim, como é que é, uma mosquinha pra ver os caras trabalhando nesse disco, assim. Eu posso sair daquela fórmula batida, né? Eu posso tentar não ficar, ter que trabalhar aqueles mesmos 3 acordes ali de música pop que você fica variando. Eu posso sair disso para fazer alguma coisa que tenha um apelo similar, né? E a cabeça fazendo uns contrabando, entende? Do pop pra cá e depois levando coisa, sabe, tipo, essa Uhum. coisa massa, assim. A quarta, opa, temos uma vinheta, menos de um minuto, Spoke Sonat. Thiago vai me ajudar. Poucas sonatas seria algo assim, né? Aqui é uma vinhetinha, vai preparar que tem alguma coisa, tem uma parte. Me lembra até a gente tá falando semana atrás a gente falou do Rainbow. Quase tipo assim, ó, peraí, tem alguma coisinha mais trabalhadinha aqui pra, tipo assim, é quase tipo assim, vou mostrar que eu sou bom, vou mostrar que eu sou erudito, mas tem alguma coisa que ele vai fazer estourar mais adiante que vai chegar depois, né, Thiago? Isso, né? Assim, é uma vinheta acústica ali que tá
talvez seja a hora, tipo, de você entender que, ó, vamos mudar um pouco a chavinha do disco a partir daqui, assim. Talvez seja, fizemos as três músicas para vocês, fãs dos dois primeiros discos, entenderem que o Ghost continua aqui e agora chegou a hora de mudar. E aí, assim, eu fui ver o que que era esse Spoke Sonata ali, eu fiquei procurando informações disso daí, né? E o Spoke Sonata significa, Spoke Sonata seria, ele significa sonata fantasma. E tem uma peça em sueco, do dramaturgo sueco, que chama August Strindberg, que chama Spoke Sonaten, que seria sonatas fantasmas, né, no plural. E assim, aí eu fui ver o que que fala essa desgraça ali, né? E essa peça, ele, assim, segundo o Wikipedia em inglês, traduzindo a tradução livre ali, o Strindberg cria um mundo em que fantasmas caminham sob a luz do dia, uma bela mulher se transforma em múmia e vive no armário, e a cozinheira suga todo o nutriente da comida antes de servi-la aos seus senhores, assim. Aí, a Sonata Fantasma relata as aventuras de um jovem estudante que idealiza a vida dos moradores de um elegante prédio de apartamentos em Estocolmo. Ele conhece o misterioso Jacob Hummel, que o ajuda a encontrar o caminho para o apartamento, mas descobre que este é um ninho de traição e doença. Eu começo a ver, tipo, umas viagens. Provavelmente o cara. Isso foi coisas que inspiraram ele para escrever as letras do disco pra caramba, assim, né? O cara deve ser uma peça que ele deve ter servido. Não veio de graça, sabe? Tá esse nome, assim, né? E aí depois você vai ter a Riis, que talvez a letra tenha tudo a ver com esse tipo de abordagem que a peça tem. E daí é aquilo que tu falou, né? Como é que é? Tem a vietinha, o gol tá feito, agora a gente pode começar a brincar. Agora a gente pode começar a brincar. E pra mim, assim, é uma das melhores da banda. Quando a gente vai dizer, a Cirice é, parará, bem feita, parará. Mas aqui, assim, aquela assim, ó, é um popzaço grudentaço, um chiclete, assim, ó, um chiclete medonho, entende? E que é uma coisa também no disco de metal, só que é aquela coisa do His the Shine. Só que ele pegou exatamente uma coisa que seria um culto de igreja, e ele tá fazendo culto de igreja aqui pra falar do capeta, entende? E ele vai colocar isso numa roupagem pop. Eu brinco assim, aquela coisa do violãozinho puxando tom calmo e depois dando riff, depois vindo o teclado explodindo. Isso aqui ele tá reciclando aba, sem, sabe, tipo assim, só que sem enfiar um teclado para ser aba no primeiro plano, entende? É o momento, tipo assim, agora eu vou pagar como é que eu vou pagar meu imposto de renda sueco, vou fazer isso. E assim, verso em latim, uma voz do Tobias sem medo de ser um pouco mais grave, impostado, mais grave. Mas, de novo, essa coisa de ficar brincando com a melodiazinha no violão e isso ir trabalhando ela para depois jogar pro teclado, cara, tipo, como é que é a como é que é a Bjorn, a Agneta, a Companhia Limitada faria uma versão disso tranquilamente, entende? É mais uma música, assim, do Klaus Alan, com o Tobias Ford, mas também com o Matthias Persner, com o Martin Persner, que mostra que talvez ele fosse uma música que o Ghost já estava trabalhando, essa a baladinha, e assim, assim, o Ifesh Suman, ele mostrou que não tinha muito limite para o que o Ghost queria fazer. O Ghost, ó, a gente pode fazer qualquer coisa a partir daqui, assim. E a sensação que a gente tem é que o Melhora não força nada até a terceira música. O Melhora tá te trazendo o Ghost que a gente gostava, assim. Então, isso é a primeira vez que o Ghost faz alguma coisa diferente nesse disco. Talvez aí a introduçãozinha, esse Pouco Sonata, tenha servido exatamente para isso. Mostrar, opa, calma que agora vai mudar a coisa. Mas assim, vamos lá que também eu não acho que ele tá forçando tanta barra. Eu acho esse é o ponto assim, sabe? Tipo, que é uma balada e vamos lá, né? Se a gente pensar historicamente, power metal sempre foi uma concessão do metal à música pop, assim. Sempre foi você pegar, tipo, fazer uma baladinha de... que no Brasil tocava em novela, assim. Exato. As baladinhas de banda de metal lá tocavam em novela aqui, colocar, tipo, Marillion tem Beautiful, que virou música de novela, Pra que lembrar? sabe? É, baita música, não tem nada contra. Mas assim, quero dizer assim, então não é uma coisa que o Ghost tá indo jogando tudo por si, pra baixo, pra cima. Eles estão fazendo uma música, uma balada pop bonita pra caramba dentro do conceito do que a banda é, né? Você tá vendo aquilo lá, mas ele tá falando do demônio, né, cara? Ele é o demônio, de dizer assim. Então vai ter latim pra colocar, sabe? Tipo, o jeito que ele canta tem um jeito mais ou menos ameaçador, mas as melodias são muito bonitas, que aquilo não te dá medo, não dá nada.
Então, assim, é obra-prima, assim, obra-prima de que fazer uma balada é uma das melhores músicas do Ghost, fácil, assim. E clássico, clássico, né? Aí eu brinco como é que depois pra mim bate o remorso, falou, tá ousando, vamos voltar um pouquinho. E daí vem uma música pesada, mas pesada dentro do possível, que começa com uma riferama lindona, bonita pra caramba, pra chegar no refrão que é só um marvado falando My mommy dust, in God you trust, my mommy dust. Que tipo assim, se a gente não tô menosprezando a música, mas assim, riff, 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 riff e Mamma Dust. E o malvadão falando, entende? Essa brincadeira funciona lindamente bem aqui. Então, né, é a música que foi composta pelos três, o Tobias, o Klaas e o Martin Pestana, e pelo Lindstrom, que é o guitarrista, o baixista que tocou no Opus Eponômios. E que é do Crash Diet também. Então, provavelmente, isso deve ser uma música que já era uma música antiga do Ghost, assim, já é alguma composição que estava ali guardada e que o Klaas trouxe de volta ali. Eles pegaram o Klaas e colocaram para encher o disco. E, assim, não sei se é remorso, mas assim, eles talvez seja a hora de falar. A gente colocou uma baladinha muito singela, seja uma hora da gente mostrar para aquela fanbase que a gente não perdeu. Mas aí a gente já começa a perceber umas coisas que eu falo da transição do disco. O teclado daqui não é mais o teclado da primeira música. Quando você vai ouvir que o teclado daqui já tá um teclado meio AOR, Uhum, sabe? Tipo, o teclado não é mais o teclado sinistro de Goblin, é o teclado tipo de anos 80 já aqui. Então você já começa a perceber que aquela transição do disco vai colocar a música tá pesada, baixão de novo ali. Aí agora o baixo tem uma intercala, baixa guitarra se trabalham, se complementam muito legal nessa música ali. E nas guitarras eu sinto tipo um jeito de tocar muito que lembra muito músicas do Em Solitude, assim. Quem gosta dessa música vai ouvir Em Solitude, que principalmente o Sister, que você vai gostar muito do Em Solitude. Tem muito isso aí. Então, assim, o teclado até dá uma tensãozinha, vai ter uns coros mais sacros, assim, meio épicos ali para contrapor esse bem carregadaço. Mas assim, já tá diferente, ele já não é mais, ele já não tem a música, talvez quando fosse composta, ela era para ser parecida com a Spirit em tensão, em peso, e aqui ela já não tá. É, quando eu ouço uma Me Dust, ela já não me dá a impressão de ter aquele mesmo tom sombrio da Spirit não tem na Me Dust. E aí é que a gente fala, é como o disco vai ficando cada vez mais leve, como falando, ele vai indo pra frente, sonoramente falando, assim. exatamente. Sonoramente, sem abrir mão da ideia macabra, capeta, É, sim, o conceito musical segue ali, assim, né? exatamente. O conceito lírico, na verdade, né, do Papa ali. O trololó segue o mesmo, assim. Ele dizer o Trololó, ele dizer o Trololó. Nossa referência e homenagem ao documento Trololó da Hermes e Renato. Sempre lembrando. Depois, sétima música, Majesty, que pra mim começa um pouco assim, uma coisa meio Purple, meio Candle, mas pra virar mais um hard grudento, meio Doom, só que vai te entregar um refrão totalmente hard com aquele Old One Master, que é uma melodia que ele tá falando do capeta, tá falando que isso é uma coisa que vai remontar. Agora tô lembrando, falando. Eu lembro quando tu me descreveu que era o Ghost em 2011, quando eu peguei o Opus Eponymous peguei a tua cópia e a minha cópia. Tu falou assim, ah, não, esses caras, tipo assim, o capeta é bonito. E eu lembro que aqui pra mim é o auge disso, assim, Old One, Master. Eu brinco assim, pra mim isso aqui era pérola perdida, ainda bem que voltou, assim, eu acho assim um refrão lindo, assim, ó, mais uma, tipo assim, é esse conceito do trololó, foi do peso, volta pra, sabe, quase como se tem uma montanha russa que ele te dá um pouco, te entrega um pouco, dá um pouco, tipo assim, que ele vai te acostumando até chegar nesse lugar. É muito louco que essa música, assim, é a música que, quando eu pego o nome das músicas, é a que eu tenho mais dificuldade de lembrar qual que é a música, pelo nome, associar o nome à música, assim, é essa, sabe? Tipo, que eu tenho com algumas músicas em Face Suman também, e nem tento fazer com os posteriores, eu, a maior parte não conheço de nome, não lembro de nome, assim, posso até saber. Mas isso eu concordo, assim, a música é outra, descrita pelo Tobias Forge e pelo Matthias Persner, então outra música que deve ter surgido de jam deles dois ali, né, fazendo.
O... E tem essa pegada também, achei que tem essa pegada meio purple doomizada, assim, meio purple doomizada, assim. Doom Uma guitarra Purple. uma levada meio marcial, né? Tipo, uma cavalgada meio, sabe, tipo, assim. Mas aí cai nesse refrão que é pop pra caramba ali, assim. Acho que tem uma melodia bem bonita no meio do solo ali, sabe? Tipo, a guitarra vai ganhando tensão ali. Tem uma quebrada no meio do solo ali que é legal pra caramba também. Pra depois eu devolver pro refrão, assim. Agora é isso, assim, eu acho que aqui a gente começa a ver o que o Ghost vai se tornar nos discos seguintes. Então, quando eu falo da transição, essa é a, acho que a Majesty e depois as próximas músicas ali, a gente vai começar a ver o que que o Ghost vai virar no prequel. O que o Ghost vai virar no prequel e nem Pera, assim. Acho que aqui começa, sabe, de fato, sabe? Ele tava te jogando elementos, mas aqui é o tipo de hard rock que o Ghost vai fazer só. Que é um hard rock que eu acho legal, mas que eu acho que o Ghost é mais do que isso e que, infelizmente, pra mim, nos discos seguintes, eles não vão além disso, quando eles querem ser o Ghost do rock, assim. É aquela coisa que a gente brinca, como é que é? Me corrige porque eu sempre erro quando eu cito. É aquela história do sapo na panela quente. Tu vai cozinhando, tu vai aumentando a temperatura da água que tu não nota e depois tu já, putz, agora tá quente, eu não notei. Pra mim é exatamente esse o clima do disco. Eu tô mudando, eu tô mudando, eu tô mudando até chegar, opa, peraí. E aí a gente vai pro demarcador do que é isso que tu falou, pra mim, e eu sempre brinco que eu gosto de olhar pros fins dos discos do Ghost, talvez aqui tá a origem do que me faz pensar isso, eu sempre gosto de olhar pro lado B do Ghost e ficar pensando, tá, pra onde é que ele tá indo? É quase como se às vezes ele tá te lançando ideias que ele tá, eu tô acabando isso, mas aqui que minha cabeça tá nesse momento. Aí vem uma vinhetinha de 1 minuto e 6, que é uma vinheta Devil Church, só que ao contrário, ela não vai te levar para nada leve, como fez antes. Também uma quebra, entende? Se antes eu te dei uma vinhetinha para chegar numa coisa leve, agora que eu te dei uma vinhetinha, eu não vou te levar para uma coisa leve, né? Então, né, é a vinhetinha que eu achei ela meio bregona, assim, essa É. aí, falar que tem uns coros, teclado ali, eu acho nada demais. Mas ela vai levar pra Absolution, né? E Absolution pra mim é tipo a parte 1 de Dança Macabre, assim. Uma bela descrição. E aí, pra mim, aquela coisa que assim vai chegar em duas, assim, mas sobretudo vai chegar em Absolution, que pra mim é uma música de show. Não que não tivesse antes, mas aqui é uma música que ela no show ela estoura. Ela é daquelas músicas que ela vai virar outra coisa no show. E que pra mim, assim, você tá pensando, putz, tá acabando o gás essa história. Não, ele vai te entregar um baita gás no final. Essa coisa aqui tem uma coisa que eu fiquei voltando nela e brincando. Essa coisa do riff da guitarra aí que vai terminar com um tom, perdão minha falta de conhecimento musical, mas o que vai terminar com uma nota grave do piano sempre depois do riff da guitarra. É cerejinha de bola, cuidado, assim, é assim, ó. hum, a- o- Essa ideia do teclado que tá na sombra, ele vai aparecer pro refrão, e de novo, quem é que vai aparecer para amarrar as pontas de tudo? Falamos nele, o baixo. Então, assim, essa tem umas versões, até fui procurar uns stem mixes, assim. Para mim, essa coisa do riff da guitarra que vai ter um tum, uma nota grave no piano, assim, e tem aquele micro espaço onde vai entrar a nota, sabe? Tipo, em que tu vai ficar assim pensando. E aí, claro, tem como é que é cry for como é que é put your hands up in the sky, cry for... Cry for Absolution. Fez o hit de estádio dele. Tá aqui o hit de... Então, Não que Sirius Hits não sejam, mas aqui ele fez o hit de estádio dele. é isso, é essa perseguição, né? Ela já começa meio dançante, né? Ever since you were born, you'll be dying. Na, 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 na. E aí, put your hand underneath. In the Ah, sky. tipo, ela é dança, tipo, é isso, pra mim ela é dança macabre parte um, assim, é aquilo que eu falei na Majesty. Eles estão te mostrando pra onde eles estão indo aqui e esse hard popzão, quase anos 80 ali, mas não vou falar anos 80 que é popzão mesmo, aquela coisa de você fazer o refrão chicletento, de cantar junto, sabe? Tecladinho meio OR no fundo ali segurando, sabe? Mas é uma música legal pra caramba. Assim, na época eu gostei pra caramba, porque dentro de um conceito de um disco variado, isso é legal pra caramba se ter uma música assim, né? É isso que eu falo. Meu problema é quando você não consegue oferecer nada além dessa música, que eu acho que é um dos problemas dos discos futuros.
E aí vamos fechar o disco, Deus in Absentia. Esse é o tema do disco, melhora, o que virá, o que vai vir pela frente. É aquele tema que como é que é? A Nameless Goal fala, a Nameless Goal fala, como é que é? Tipo, esse é um disco que ele vai refletir um mundo onde Deus te largou, onde Deus te abandonou, e agora tá aí, te vira pra quem que tu vai olhar, o que que tu vai fazer. E pra mim a música vai basicamente resumir o disco em si, entende? Tem toda essa coisa do tipo, Deus te largou aí, vem pro capeta, o capeta tá te esperando. Ela é uma música que ela vai sendo construída aos poucos. E de novo, ela vai ter muito de novo dessa história do tipo, tá, vai ser guitarra e teclado, não mais tanto baixo quanto a gente viu antes. E que vai ser de novo a tônica do Ghost do Futuro, né? É isso, assim, acho que essas três músicas finais ali, tirando a introduçãozinha, até a introduçãozinha, de certa forma, minha vinhetinha meio brega também, mas assim, elas indicam que vai ser o Ghost ali. Absolution, obviamente, ali, mas a Majesty, a Deus in Absência também. E assim, eu acho que assim, a Deus in Absência tem um momento assim que eu acho que é sensacional, que é aquela hora que fica o reloginho, né, do fundo. Um instrumental, tipo, que segura, assim, em vez de ter um riff de guitarra ou a bateria, tem um, tipo, um TikTok, assim, ainda, né, segurando o instrumental pra marcar o tempo, assim. Só que é aquilo que a gente tá falando, assim, o que no início era soturno, assim, no primeiro disco, no início do disco, alguma coisa que era tenebroso, ele dissipa tanto nas melodias e nas atmosferas que no final ele tá ainda, ele tem uma aura meio sombria, mas fica mais sarcástico, de certa forma, porque não é ameaçador, sabe? Parece que fazendo meio que uma piada com isso no final, assim. E que é divertida. Isso não é uma crítica, é uma constatação do que estava sendo feito. Eu acho que isso ficou legal pra caramba. Acho que continua legal pra caramba, assim. Só que, obviamente, eu tô olhando de trás, olhando daqui pra frente do que aconteceu ali atrás, né? Vendo que, infelizmente, isso era tudo que eu gostei de me oferecer, que eu ia conseguir gostar ali pra frente. Nas outras coisas que eu conseguia fazer. Então, assim, sabe, tipo, ainda tá lá o baixo, a guitarra meio. No início, o baixo e a guitarra carregam com certo peso, no final é aquilo, o baixo tá meio que fazendo, colando, porque o teclado tá conduzindo de forma mais gentil as músicas, assim. Ou até um pouco brega, de certa forma, mas ainda assim, delícia de ouvir, delícia de cantar junto. Então, os refrões, né, deixa de ser aquele refrão que você canta com o punho ali, né, tipo, e passa aquele refrão de você cantar abraçado, todo mundo junto ali, né, sabe? Vamos lá, e você, The world is on fire. Sabe, tipo, todo mundo de braço dado junto, cantando junto, final feliz, ou que é um final feliz no disco do Ghost falando do demônio, né? Você fazer um determinado, como é que é? Você fazer o É isso. ritual. Ponto. Isso, exatamente, né? Estamos, sabe, um final épico alegre, basicamente, assim, né? A gente chegou a, todas as suas imaginações estão saindo dessa cara ali, né? Mas enfim, a música é legal pra caramba, o disco é bom pra caramba, assim, só que é essa transição que o disco oferece. O problema é o que vem depois desse disco, né? Eu confesso que para mim não era o problema o que vem depois. Mas aí o problema vira o esqueletar. Daí vira o que a gente falou no episódio do esqueletar. Eu vou topar esse Ghost Pop, eu vou querer esse Ghost Pop, mas aí quando Eu não, outro problema. então, eu não tenho nada contra esse Ghost Pop, eu tenho contra o Ghost só se me oferecer esse Ghost Pop nos próximos Exatamente, é uma discos, bela frase. sabe? É isso que, assim, é essa variação que o Melhora tem, o Ghost nunca mais conseguiu ter. Acho que foi esse balanço que o Ghost perdeu. E eu entendi, assim, porque se a gente vai falar Square Hammer, a gente pode colocar ela aqui na história, até porque no meu disco de vinil a Square Hammer tá ali, não tem encarte, Puta mas pra tem mostrar. Square Hammer. A Square Hammer é tipo o Ghost indo pra o Ghost da Absolution ali, né? Tipo, indo pra hard rock total ali, refrão de cantar junto, o estádio, levantar estádio, que é o que o Ghost vai tentar fazer. E era o que o Ghost precisava fazer pra crescer, né? O Ghost precisava ser mais ter um apelo mais direto musical, sabe? O Ghost não podia, pro Ghost crescer, aí eu acho que é um grande ponto que o Tobias entende com esse disco, é que não adianta mais ele contar com o apelo da historinha para fazer você entrar na música. Por mais que a música tenha um apelo próprio, a historinha eleva a música. Tá nem aí pra historinha. Se o cara não quiser prestar atenção na historinha, ele vai se divertir pra caramba cantando a música junto. Eu acho que o Melhora ainda tem
um ponto do tipo, a historinha faz a música crescer. Eu acho que a partir do prequel, do próprio Skyhammer, a historinha é indiferente pra música. A música, ela não é melhor nem pior pra história. A historinha não, eu vejo muito pouco de como as letras se encaixem no contexto das músicas. Acho que as letras estão lá, tem um contexto da história que tá acontecendo, mas as músicas estão seguindo um caminho meio independente de ser tipo aquele apelo direto. O cara que ouviu na rádio guardou aquilo e não se tá falando demônio, se tá falando de sorvete, lá, se é Ice Cream Sinners que ele tá falando, ele não sabe. Assim. Qual é a diferença? Ouvi a música, guardei o refrão grudou, é isso aí, forte, tipo, beleza, me dá mais. Eu ia brincar contigo, agora tu me deu, agora eu tava lembrando de uma coisa aqui, enquanto a gente vai falando, eu vou voltar aqui. A arte desse disco também é do Glorioso, como é que é, do nosso amigo Zigbee, como é que é? Zbigniew Bielak. Exatamente. Zbigniew. É Vai, cara, Zbigniew, né? Que o Z é exatamente. Zbigniew Bielak. Vai virar o capista oficial do Ghost, vai virar, não para os singles, mas pelo menos para os discos, vai virar o. É. Ele fez a capa de Feixe Suman, né? E aí vai fazer todas as capas de discos até agora. Assim. Aí eu vim buscar cola aqui no micro do lado, que eu tava vendo onde é que ele aparece. Ele começa com Absu, ele vai começar com Darkthrone, Vader, vai fazer aquela capa, acho que é do Vader, como é que é o nome? Do. Welcome to the Morbid Reich, que é uma capa que eu já vi muito, que é uma, tipo o Animals. Eu sempre olho para aquela capa que é tipo uma indústria, assim, toda em tons vermelhos. Para mim é o Animals do Death Metal, entende? Tipo assim, tá na mesma, o mesmo É, uso dessa arte. E ele que me lembra um pouco uma capa meio velha de Sepultura, assim. Mas que foi inspiração depois até pro Ghost, assim. Então, Mas o Zigbee, ele depois até vai fazer exibição, como é que é, vai ter fazer desenhos e coisa, ele vai vender a arte, então aqui vai criar, e tipo, é aquela arte que ela, aqui também tem um outro prenúncio de uma coisa que até tu, fazendo a ponte com o que tu falou, né? Deixa até para não ratear e não babar. É uma coisa que eu acho muito engraçada, porque assim, se a gente for ver como é que é a capa onde ele vai estar lá no Infestiçamo, no Melhora, depois vai para o Prequel, depois vai para o Impera e vai para o Esqueletar, deixa eu abrir aqui para não ter crepe. A própria capa do Infestiçamo é uma capa legal, tipo, uma capa, ok, bacana. Eu gosto dela que tem poucos elementos. Mas quando a gente começa a olhar como é, quando começa a virar essa capa super carregada de simbologia, que é a capa que vem do Melhora, elas são capas que eu queria dizer o seguinte, elas são capas para disco de vinil. Elas são capas que, tipo assim, aqui é onde ele vai começar a pisar, tipo assim, o cara pode ter o CD, mas eu vou sugar o sangue do cara como um artefato físico grande chamado LP. Eu tô colando aqui, é do próprio Ceremony Devotion, o Prequel vai ter isso, a do tem sempre aquela coisinha da capa da imagem que te engana, né? Assim, que você olha, forma uma imagem do Papa ali, mas é formado por meio de outro monte de detalhes. Tem ali que é no vinil que você pega essas coisas, né? No CD, se bater o olho é difícil de Exato. identificar de cara. Tanto que eu tava brincando com o Thiago antes de gravar que a capa do The Arsonist, do Sodom desse ano, pra mim é melhor do que É, a capa do Skeletar. Mas eu entendo que essa coisa do Skeletar é para vender o vinil, para vender o artefato, toda essa coisa. porque é o trololó, né? Tudo tem um trololó. O Ghost tem sempre o trololó, e aí a capa faz parte do trololó. Tem que ter todos os elementos que você vai pegar do trololó na capa. Então é uma parte do conceito que o Ghost não pode abandonar, de certa forma. Não dá pro Ghost. Assim, me surpreenderia se o Ghost lançasse um Black Album dele, assim, sabe? Tipo, uma capa escura totalmente, com o seu nome, assim, mas Não dá pode ideia. ser que faça isso no futuro, seja o próximo passo do cara. Faz o White Album do Ghost, sabe? Tipo, Eu sempre brinco como é que que ainda pra mim, ainda a gente vai ver o Ghost gravar um disco gospel, entende? Vai ser o último tiro da banda, um disco gospel do Ghost, assim, pra ser a rapa de tacho. é, E lembrando como é o que. disco sacro do Ghost, o disco Therion do Ghost. Assim. Exatamente, exatamente. Mas o Therion tem como é que é, Deus cobra. O Ah, Insorte Diabolis do. exato.
Lembrando que do Melhora vai sair, do Melhora e do Popstar vai sair o Ceremony and Devotion, que é o primeiro disco ao vivo da banda. Então, tipo, talvez aqui é uma marca do quão vitorioso foi esse ciclo, por usar esse termo que as bandas usam hoje, né? Então, lembrar, assim, que o Ghost ele vem na turnê do Scarhammer pra cá em 2017, né? Que na hora que eles vão tocar no Máximo aqui em São Paulo, que foi um festival que durou pouco. E aí já é aquele Ghost que não é mais o Ghost do ritual, é o Ghost do show energético, ali, o show dinâmico, correndo, todo mundo de roupas leves pra tocar. Então foi muito assim, eu lembro, tipo, pra mim, não vou falar que surpreendeu, porque eu já tinha ouvido falar que o Ghost faria aquilo. Mas na hora que eu vi, assim, eu fiquei meio decepcionado, que eu gostava do Ghost do ritual. Só que, assim, é aquilo, se no Rock in Rio a galera ficou total alheia ao show, no show do Máximo, os caras botaram ali, tipo, foi em Interlagos o show, ele só foi no palco secundário, acho que se não me engano, de Interlagos, não foi no palco principal. Assim, que eram dois palcos grandes, assim. Mas assim, tipo, já cheio, galera cantando as músicas todas juntas, já tinha uma outra pegada de show maior, inclusive, do que a pegada que tinha sido o show do HSBC. Então, sabe, você olhava e falava assim, eles acharam o jeito deles ali. Agora a banda tá em ascensão. Só foi voltar agora, acho que depois, né? Depois eles ficaram esse tempo todo sem voltar. Exato, 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 fazer um tempinho. E deve voltar no que vem, que é a... Assim, eles estão prometendo, né? Hoje talvez seja a maior banda de metal na atividade, se a gente considerar além do Metallica e Iron Maiden. Exatamente, exatamente. E Aracide Almeida. Mas temos Bruce Dickinson em torneio agora. Tocando Flash. Tocando Flash of the Blade, né? You live as you die for the flash of the blade. É, Aquela é, parte intermediária do Power Slave, que é legal, mas é muito abaixo do resto do disco, né? Então as eu pessoas gosto, ignoravam, assim. não sei se, como é que é o risco Iron Maiden do seu bingo do episódio solado. É que eu acho que tanta coisa ficou. Rime of the Ancient Mariner, tanta coisa que aquele miolo das esquecidas era onde eu gostava de ouvir, entende? Tipo, Não, porque você ouvia menos, né? Porque as outras quatro tocavam todo, o tempo todo. exato. Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Não, não, não. Devassa no disco, mais uma Até devassa. citamos Iron Maiden no final, assim, pro Exato. Drinking Game do Solado, né? Falou isso, Alex Skolnick, Blaze Bayley, Só faltou. Anthrax e John Bush, Tava de aniversário. Armored Saint. O John Bush estava de aniversário ontem, acho que era isso. Aí, Alex Skolnick, Blaze Bayley e Armored Saint, né? O todo mundo. Drinking Game do Solado. Sodom Bar. Exatamente, exatamente. Já falou do Sodom, já É, falou do Skolnick. exatamente. Faltava falar do John Bush da Armored Saint da camisa do Anthrax, então talvez seja isso. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha sido um programa tão legal para vocês quanto foi legal para a gente fazer. E até a próxima semana. Um abraço. Abração, gente.